E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, dá-nos graça mais uma vez, pois sempre quando aproximamos de Ti, dependemos desta graça que está manifestada na mensagem do dia. Precisamos da misericórdia que está também revelada na mensagem do dia. Estamos aqui pedindo ao Senhor sempre seu auxílio para o que temos que fazer. Poderíamos contar uma história, mas não é a mensagem do dia. Poderíamos falar do que o Senhor fez, mas não é a mensagem do dia. Estamos precisando reconhecer o que o Senhor está fazendo. A mensagem do dia e não a mensagem de ontem e nem a mensagem que o Senhor mandará futuramente, mas reconhecer nosso lugar, nossa posição hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós nascemos para uma coisa e a gente tem que descobrir aquilo pelo qual nascemos, para fazer o trabalho certo e para estar no lugar certo. Isto é posição. Posição é lugar. Você pode tomar a palavra mais simples que tem, mas que ela é mais explicativa. Posição e lugar. E a pessoa tem que encontrar o seu lugar, enquanto ela não encontra o seu lugar. A gente tem falado sobre isso, tem pessoas que vivem mudando de cidade, muda daqui, muda para ali, até ver se encontra um lugar que descansa a família, que descansa até o cachorrinho que segue eles, né? Que até o cachorro está cansado de mudança. Então, a pessoa precisa encontrar a sua posição, o seu lugar. Quando encontra, você descansa. Por isso, quando você vai fazer uma casa, você deve construir a casa no lugar que você gosta. Você pensou bem, eu gostar do horto e construir uma casa lá na Santa Cruz? Não vai estar bem. Eu tenho que encontrar o meu lugar, que é o gosto também. Se você gosta, constrói onde você gosta. Senão, é como ter um carro. Você tem um carro que você não gosta daquele carro. Então, quando você vai comprar, principalmente se você vai comprar um carro novo, que não é fácil hoje comprar, a gente tem que ficar nos mais velhos, mas comprar um carro novo, você vai ter que comprar um carro que gosta. Comprou, eu não gosto desse carro. Você vai casar, tem que casar com quem gosta. A gente vai chegar lá. Né? Vai casa com quem gosta. Porque se não casar com quem gosta, você sempre fica esperando uma brecha. Que apareça alguém que você goste. Então não é bom. A pessoa tem que encontrar o seu lugar. Aquela questão de muitos casam porque, estou precisando casar. O tempo está feio, está precisando casar. Tem hora que nem serviço tem, que é casar. Ninguém pode casar sem emprego. Não, mas tendo uma mulher já está bom demais. Quer dizer, não vai sofrer só eu, é eu e a mulher que vai sofrer, né? Então você tem que ter, pelo menos, mas depois fica desempregado, não importa. Mas você pensou em um casamento, antes você tem que ter uma estrutura para aquele casamento. Senão, o irmão Brando perguntava para o rapaz, você tem onde levar essa moça? Até que um dia ele encontrou assim,
Aí o irmão Branham foi descobrir que era na carroceria de um caminhão, que eles já tinham desprezado aquela carroceria na beira do rio, e ele foi lá e limpou aquela carroceria, que é um toldo, e montou sua casa. Ele disse que tem um lugar para morar, certo? Aí depois que você tem um lugar como este, um caminhão para morar, que tem um toldo, né? Porque um caminhão sem toldo não adianta, tem uma cobertura. Quando você tem, aí você tem que encontrar a moça que tem coragem de dormir dentro desse caminhão. E você sair para o trabalho e deixá-la sozinha dentro daquele caminhão na beira do rio. Tem que encontrar a pessoa certa. Isto é estar posicionado. Muitas vezes as coisas não vão bem porque não se posiciona, não se projeta. Tem que pensar, vou casar, como eu devo estar? Vou criar família? Então, olha, eu não estou bem de situação. Como vou criar família? Como vou ter muitos filhos? Não estou bem de situação. Então, eu tenho que preparar primeiro, para que depois eu possa criar família. Tem que se preparar primeiro, para depois pensar num casamento. Agora, não tem coisa melhor que a mocidade. Hoje já não é assim. Hoje eles pensam só em ficar. Eles ficam, não dá certo e vai embora, certo? E não é coisa correta para um cristão. Então, não é ficar. Por isso, não se namora fora da idade. Vocês me desculpem, tem hora que eu entro em alguns pormenores que eu não tenho nada a ver com isso, que daí você que é pai, se tem uma filha que você deixa namorar com 13, 14 anos, o problema é seu. Se nem a lei faz o casamento dela, enquanto não chegar na idade, você vai suportar um rapaz na sua casa 2, 3 anos, 4 anos. Aí você diz assim, pastor, minha sogra me aguentou. Né? E aguentou até mais. Tem uns que namoram 10 anos. Depois, quando vai casar, já está até sem graça. Toda alegria parece que já passou naquele espaço de tempo. Então, as pessoas precisam olhar isso daí. Se elas não posicionam para tudo, elas vão ter dificuldade futura, certo? Então, você escolhe uma igreja para servir a Deus. Você tem que ter um lugar que te agrade. Se a macumbaria te agrada, você tem que ir para a macumbaria, certo? Se a feitiçaria, você tem que ir para a feitiçaria. Porque as pessoas têm que ter um lugar que agrada a elas. Agora, se você tem algo de Deus dentro, o que vai te agradar é a palavra. Qualquer um de nós sabemos. O que te agrada é a palavra. Se não te der a palavra, você não fica ali. Porque você precisa da palavra. Você está posicionando, querendo um lugar para poder levar sua família. Na terceira etapa, você sabe que tem uma dificuldade, que as pessoas dizem, eu quero levar minha família, mas não tem igreja. E agora encontra essa terceira etapa, que também não tem igreja, o que nós vamos fazer? E eu queria levar minha família. Então, se você quer levar a família em algum lugar, você tem que escolher uma igreja na sua cidade, para você levar sua família. Uma igreja boa, que você leve sua família. Agora, eu te pergunto, adiantaria você levar sua família numa igreja que não tem os princípios de fé que você tem, que você crê? Criaria seus filhos numa igreja desta, que fala contra a mensagem que Deus tem posicionado no dia? Então tem hora que você tem que entender que não é questão de levar a família, de ter uma família cristã. E esta família cristã, na sua casa, ela vive bem. Ele não tem que ir na igreja. Tem hora que não tem igreja para ir. Certo? Tem hora que não tem igreja para ir.
Você vai encontrar na Bíblia que nem Jesus tinha, Jesus pregava na sinagoga dos outros. Pedro, você vê ele curando o coxo lá na porta do templo chamada Formosa, mas cadê a igreja? Pergunta, cadê a igreja de Pedro? Eles viviam congregados nos matos, lugares difíceis que eles congregavam, e perseguidos eles eram, e eram poucos. E tinha aquele tipo de pastor como Pedro, que não tinha muita ciência humana, conhecimento intelectual, mas que tinha revelação de Deus. Este era o tipo de homem que eles desejavam ter como pastor nos seus dias. E quando chegou Pedro, que era muito inteligente, muito sábio, muito estudado, formado, ele foi derrubado do cavalo para começar de novo. Deus gosta de fazer isso, então você tem que tomar sua posição. Muitas vezes a igreja não vai para frente porque ela não toma posição. Se você tomou posição, você sabe, olha, eu tenho culto quinta-feira, eu tenho culto sábado, eu tenho culto domingo. Então, eu vou para o culto, eu tenho que fazer, entende? Eu tenho que fazer, eu tenho onde me reunir. Os que não têm igreja têm através da internet. Nós temos uma facilidade que Pedro não teve. Hoje nós temos uma facilidade que até o irmão Brana não teve. Que ele tinha, através do rádio também, ele evangelizava, ele tinha pessoas que o ouvia, mas nós temos mais no nosso tempo por causa da ciência, que aumentou a ciência, ainda que o amor se esfriou, mas aumentou mais a ciência. Então nós temos momentos melhores, que as pessoas estão agora em casa ouvindo o culto. Tem pessoas que se preparam para ouvir um culto. Vou te dizer como eu conheço algumas pessoas. Tem pessoas que chegam à tarde, elas tomam seu banho, se preparam, se penteiam, parece que vai passear. Agora não é aquela questão de pentear e maquiar, ficar parecendo uma palhaça, para ir na igreja, certo? Não é isso, é questão de zelo por uma coisa, está preparada, olha, terminei o meu serviço, agora eu vou ao meu banho, trocar minha roupa e vou assistir um culto. Mas que igreja você vai? Olha, a minha igreja está ali na sala, tem um computador ali, vou ligar na hora certa, tenho o meu culto daquela hora, então eu estou aproveitando. A pessoa está posicionada na fé. Nós temos aí centenas de pessoas que estão vivendo conosco desta forma. Não tem outro meio, não tem outro meio, não tem pastores por perto, eles estão sozinhos. Os pastores não creem e eles creem. Então Deus dá oportunidade para as pessoas fazer a sua escolha. Faz sua escolha, depois você toma a sua posição. Eu creio assim, o meu lugar é aqui, o meu lugar é ouvir esta mensagem. Foi o tempo que a gente ficava de igreja em igreja, certo? Foi o tempo. Talvez aí não foi muito do católico ou da católica, mas a gente aprendeu mais como protestante no meu tempo de criança. Depois vamos para uma pentecostal. Depois daquela pentecostal encontrei a mensagem e a gente foi mudando também, foi mudando. Porque precisava mudar por causa da luz que estava chegando. Era como no Velho Testamento, que a coluna de fogo mudava de lugar, o povo também mudava. Mas a coluna de fogo mudava de lugar. Não era a pessoa que queria ir na frente da coluna de fogo. Não, elas ficavam. A posição delas era estar ao lado da coluna de fogo. E como Israel parava com aquela coluna de fogo. Assim é a mensagem. Nós paramos com a mensagem. A mensagem do profeta, nós paramos. Agora, seguimos esta mensagem, aí chegou um tempo que uma luz maior veio dentro da própria mensagem. Nós vimos que a luz mudou de lugar. A mensagem caminhou. A mensagem veio, assim como ela veio do leste ao oeste, ela veio também dos Estados Unidos para o Brasil. Certo? Depois que o irmão Brana partiu, então essa mensagem veio mais forte para o Brasil.
E do Brasil ela tem prosseguido de lugares, Campinas, Goiânia, Franca, são os lugares que estas mensagens, a mensagem do profeta encontrou um meio de mudança. Posicionou lá no início em Campinas, em 72 posicionou em Goiânia, e no ano 2000, eu estou clareando para vocês, esta é a verdade que nós vemos. Então, aquilo chegou até a sua cidade. É a luz, era a coluna de fogo andando. Se tiver alguém que tem uma luz melhor do que a que nós temos, se eu souber dela, eu pego vocês e vamos para lá. Se tiver uma luz melhor, que é dentro da mensagem. Se o irmão José Brana tiver uma mensagem, porque ele não tem mensagem, mas se ele tiver uma mensagem que é melhor do que esta, que está revelada, que o irmão Brana revelou, e que eles nem creem que o Cordeiro saiu do trono. Então, como que eu posso seguir o filho do profeta se ele não crê? Ele não crê que o novo nome é Brana. Eles não têm luz para isso. Como nós vamos seguir? Eles não sabem nada de que a HM faz parte do nome de Deus. Eles não entendem de que Brana é perfeição, e se é perfeição, você pode seguir com segurança. Porque onde é perfeição, você tem que seguir com segurança. Este é o meu lugar, esta é a minha posição. Não sou contra eles, simplesmente a gente segue as pessoas até onde elas têm luz. Se elas não têm luz, então você prossegue com a luz que Deus tem te dado. Agora, não é inventar uma luz. Eles inventaram uma luz do milênio hoje, mas isso não dá certo em lugar nenhum. Isso é uma vaca comendo capim na copa da árvore. Isso não funciona. Está tudo errado. Como pode ser milênio, que milênio não tem morte, milênio não tem dor. Está todo mundo cheio de morte, cheio de dor. Como pode ser milênio? E eles pregam a mensagem que estão no milênio, e tem gente que crê ainda nisso. Por quê? Eles querem apenas fazer alguma coisa diferente, mas não vê que estão errados. Então nós não queremos ter algo diferente dos outros. Nós queremos ter a mensagem que Deus tem nos responsabilizado para entregar nesse tempo. E esta é a mensagem que nós temos ouvido, certo? Esta é a mensagem. Então cada um tem que tomar sua posição. O que é mais difícil tomar posição muitas vezes é em casa. O pai reconhecer sua posição, a mãe, e logo os filhos reconhecer a sua posição e a posição do pai e da mãe. Que os filhos, se eles querem ser o tal, aí eles não reconhecem a posição do pai nem da mãe. Não há obediência, observância aos seus mandamentos, ao cuidado do pai e da mãe. Eles não querem obedecer, então, eles não encontram sua posição nem na família. Tem gente que não tem encontrado sua posição nem na família. Então você vai encontrar a família com dificuldade. Entende? Hoje nós estamos vivendo em tempo tão difícil de que os filhos não encontram sua posição de filho. Filho é obediente. Filho é porque veio de alguém. Então, você tem que entender isto. O filho deveria entender, mas ele não entende. Ele chega a uma certa idade que ele quer mandar, ela quer mandar. Ela sabe mais do que a mãe. Ele sabe mais do que o pai. Eles não param para observar de que a posição que eles deveriam tomar de filho, eles não estão tomando, estão querendo tomar a posição do pai. Outro lado é na família, é o marido e mulher. O marido não toma sua posição de marido, que ama, que cuida da esposa, dos filhos, que vai ao trabalho, que traz o pão no lar. Ele não cuida da sua posição. A mulher, por sua vez, não tem encontrado sua posição no lar. Enquanto ela tem que ser do lar. Eu sei que nessa era nós somos criticados pelo que pregamos, mas nós estamos pregando Bíblia ainda. Existe uma Bíblia, existe um Deus ainda. Então, enquanto existir uma Bíblia e um Deus, nós temos que pregar essa Bíblia e esse Deus. Mostrar isto para as pessoas.
Então, mostrar cada um no seu lugar, é de que ela foi feita uma adjutora. Ela não foi a cabeça dele, ela foi feita uma adjutora para ajudar o marido. Até o seu organismo é mais fraco, tudo em seu corpo é mais fraco do que o homem. Eu creio na Bíblia, a Bíblia diz que ela é parte fraca, então tudo é parte mais fraca. Eu sei que ela aguenta certas coisas e que o homem não aguenta, mas aquilo é coisa que ela tem que aguentar. Se a mulher aguenta a dor de parto, isso é para ela, nunca um homem vai aguentar a dor de parto, porque ele não tem. Ainda que os homens estão procurando. Tem homem que está querendo dar luz. Certo? Tem homem que está lutando, como eles já deixaram até de ser homem, eles estão procurando um outro meio. Mas nunca vão chegar àquilo que Deus posicionou desde o princípio. É um homem e uma mulher. Isto é que forma um lar. E logo uma família. Vai formar uma família. Um homem, uma mulher, um filho, já está formando uma família. Entende? Mas você tem um casal bom, que é entre marido e mulher, mas que cada um esteja na sua posição. Você tem que encontrar o seu lugar. Encontrar um lugar de esposa. Aí fica quietinho no seu lugar. Não tem coisa melhor do que aquilo. Irmão Brana diz que Sara estava no lugar dela. Onde está Sara? Perguntava o Senhor para Abraão. Ele diz, está detrás de ti, na tenda. Entende? Aí o irmão Brana vem e diz, a mulher sempre está de trás do homem, não na frente, de trás. Assim como o homem precisa de Deus para guiá-lo, a mulher precisa do homem para guiá-lo. As mulheres modernas não vão crer nisso mesmo. Estou falando para crente. Estou falando para mulheres cristãs. Entende? Assim como eu quero falar daqui a pouco para a igreja cristã. Estou chegando lá. Mas nós temos que ir preparando para poder ser esse tipo de crente, esse tipo de membro que vale a pena, um membro do corpo. Se não está bem o homem no seu lugar, ele não encontrou seu lugar, você pega um homem e diz, olha, você vai ter que trabalhar para sustentar a família. Ele diz, trabalhar? Ah, não. Hoje eles já estão procurando uma mulher aposentada, eles não estão importando, não. Uma mulher que já tem um salário, uma viúva que já tem um salário, para ele poder descansar seu cadáver. Porque não tem força, não tem coragem para trabalhar. Não tem coragem para trabalhar. Não encontra seu lugar. Quer dizer, vou tomar uma responsabilidade, vou cuidar de uma mulher, vou cuidar dos meus filhos. E esta mulher, vou reverenciar um homem, vou reverenciar meu marido, vou cuidar do meu marido, dos meus filhos. Isso é o que Deus deixou na Bíblia. E ele tomou o casamento para mostrar para nós ele e a igreja. Vocês pegam o casamento do jeito que Paulo pregou. Aquilo, Paulo pregou daquela forma porque Deus estava tomando o casamento para poder ensinar cada um de nós a nossa posição, a posição de cada crente. A maioria dos crentes não consegue parar no seu lugar. E encontrar seu lugar, tem que encontrar seu lugar. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Você acha que Cristo quer uma igreja que não para em casa, e que ele fica ali, com as bênçãos, com a palavra, e a igreja não para na palavra? Você acha que Deus quer uma igreja que ela queira fazer um trabalho evangelístico quando Ele não a chamou para isto? Não a posicionou para este fim? E aí vamos entrando nos ministérios de cada um de nós e querer fazer uma coisa quando nós mesmos não nascemos para aquele fim. Não nascemos. E não adianta pensar que nós nascemos para aquilo. Certo? E tem gente que diz assim, ó, Deus me deu
para minha mãe. Deus me deu para minha mãe. Agora depois eu me torno um pervertido, falo que foi Deus que me deu para minha mãe. Talvez vocês não entendam onde eu quero chegar. Mas esta é a realidade do tempo. As pessoas põem o nome de Deus em tudo. Se Deus quiser, eu vou no jogo. Se Deus quiser, eu jogo no bicho. Se Deus quiser, eu vou ganhar. Se Deus quiser. E assim eles vão, se Deus quiser. Ele põe Deus em todo lugar. Onde Deus não deve estar, naquelas coisas. Que ele sabe que aquele não é o lugar de Deus. E aonde é o lugar de Deus, eles não querem estar. Eu quero Deus na palavra, eu quero Deus no meu casamento. Eu quero Deus para me ensinar, para me instruir. Aí as pessoas não querem. Então nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não dão valor à palavra. Por isso elas não podem posicionar. Grande este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, 31 a 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. O marido amar a mulher como a si mesmo. Se ele amar a mulher como a si mesmo, ele não bate, né? Porque você nunca vê um homem esmurrando a si mesmo. Para o homem esmurrar a si mesmo, ele tem que ser louco. Tem que estar doido. Entende? Então você não vê um homem batendo em si mesmo, se ele é de são juízo. Então a Bíblia está ensinando assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Eu estou falando de coisas que eu tenho que falar da igreja. Porque se essa igreja não reverencia a palavra, ela é igual a uma mulher que não reverencia o marido. Ela sai a hora que ela quer, ela chega a hora que ela quer, ela faz o que ela quer. Ela diz que vai, ela vai. Ninguém manda nela. Então ela não é uma mulher casada com aquele homem que quer uma mulher para ele, que o ouça, que o reverencie. Então nós vivemos em tempos que essas pregações de Bíblia é loucura. É loucura pregar essas coisas. Assim você encontrar o seu lugar, a sua posição. Vamos partir para a igreja, vamos, porque aí começa muito em casa, as pessoas têm muito problema, né? E começa a sentir. E tem as pessoas que falam que eu falo contra as mulheres. Eu não falo, falo contra os homens também. Eu estou falando contra as mulheres, mas contra os homens também. Porque o homem tem que amar a mulher. A parte mais difícil, para mim, é do homem. Amar. Certo? Isso é o que a Bíblia diz. Amar aquilo que você ama, você procura não entristecer. Ainda que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por que não entristecer o Espírito Santo? Porque você sabe que o Espírito Santo te ama. Esta é a condição do Espírito Santo. E o Espírito Santo, segundo a Bíblia, diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas não é um ciúme doentio, de ficar brigando conosco. Mas ele tem ciúmes de nós. O ciúme leva a parte do cuidado. Até onde eu posso ir. Até com quem eu posso conversar, até quando eu posso conversar. Entende? Ciúmes exatamente leva a um cuidado. Até quando eu posso estar no mundo e não me contaminar. Continuar vivendo no mundo, trabalhando e não me contaminar. Isso eu estou encontrando minha posição entre eu e Cristo, você e Cristo. A igreja tem que ser assim. Tem que encontrar. Agora, o crente, em particular, tem que encontrar o seu lugar. Tem que encontrar a sua posição. Isso é o que o irmão Branham diz. E nós, como estamos vivendo no tempo de que a igreja, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, ela tem que encontrar sua posição, ela tem que ser posicionada. E ela tem que saber sua posição. E ela não pode saber sua posição e fazer contrário à sua posição. É como uma mulher que sabe que tem que estar atrás do marido, ela quer passar na frente. A igreja tem que saber que ela tem uma posição diante de Deus
É de esperar Ele resolver, Ele decidir, Ele dizer para nós o que fazer, quando fazer, como fazer. Temos que esperar Ele. Amém? Estão me entendendo? Eu creio que por todo o Brasil e até fora do Brasil, as pessoas gostam da palavra porque é a palavra. As irmãs, as mulheres gostam desta mensagem porque elas são de Deus. As que não gostam desse estilo de pregação, porque elas não são de Deus. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. É o que a Bíblia diz. Se não podeis ouvir a palavra de Deus, porque não sois de Deus. Então, se a pessoa ouve uma palavra, mas não obedece àquela palavra, ela não está na posição de obediente. Ela ouviu, ela é um ouvinte, ela não é um praticante. Então, a mulher tem que ser ouvinte e praticante, o marido tem que ser ouvinte e praticante. Ele tem que amar e praticar o amor. Ela tem que reverenciar e praticar a reverência. E aí nós vamos encontrando a nossa posição. A posição dos músicos. Toma bem a posição dos músicos, cada um no seu lugar. Ninguém vai discutir, cada um no seu lugar. Você já pensou bem? Eu não sei como eles tocam, mas para mim, quando vão tocar, todos eles têm que estar numa afinação só. Se os seus instrumentos não estiverem todo afinados numa só altura, vai dar problema. Vai dar problema. Um olha na mão do outro, e principalmente aquele que toca olhando na mão do outro, né? Porque se ele já sabe, tudo bem, o outro sabe de uma posição que não precisa de pôr pestana, que vocês falam, como é que é isso daí? Braçadeira, mas no dedo mesmo vocês fazem, e tem um que faz ela simples, entende? Agora, cada um no seu lugar, cada um na sua posição. Acho que é bom isso daqui. Eu vejo o acordo que há nos irmãos aqui, eu gosto de ver isso aí. O Leonardo canta, talvez o Joãozinho não chegou ainda, o Joãozinho chega, o Leonardo já passa para ele. Então eles ficam um ajudando o outro. É uma ajuda, é uma cooperação, encontrando o seu lugar sem discussão, sem brigas, sem problemas. Mas cada um encontra o seu lugar. O que estamos fazendo? Estamos aqui adorando a Deus. Não estamos aqui para aparecer. Agora, meus irmãos, ninguém vem aqui para aparecer. Mas se a gente toca errado e canta errado, a gente está aparecendo mais do que quem canta certo e toca certo. Já notou isso? Já notou? Quem canta errado e toca errado aparece mais. Quem entende de música na igreja, escuta, que é isso, meu Deus do céu? Tem uns que não sabem onde enfiar a cara. Enquanto alguns estão cantando e tocando, achando que estão fazendo a vontade de Deus, tem outros aí no assento que não sabem onde enfiar a cara. Porque está fora, não está no lugar, não está no ritmo. Por isso, quando as pessoas vão cantar, a gente tem falado para as pessoas, dando a nota para vocês, procure os músicos, vai ensaiar com os músicos. Então não é nada mal. Não estamos dando uma orientação errada, querendo tirar as pessoas. Não, se a pessoa não tem aquilo, eu vou contar. Tem hora que você é reprovado e não é bom. Nós tivemos cantores aqui em Franca que foram em Goiânia e voltaram decepcionados, porque esperava ser aprovado e não foi. E se você notar, isso está na pessoa, esperando ser aprovado, e não é aprovado para aquele fim. Aí você volta decepcionado. Você vem para casa decepcionado. Não me aprovaram. Por que não me aprovaram? Eu toco bem, eu canto bem, e não me aprovaram. Isso daí tudo Deus já sabe, permite estas coisas acontecer, e vocês vão mostrar sua posição. Fizeram isso comigo, mas eu continuo na igreja,
eu continuo servindo a Deus no meu lugar, na minha igreja, certo? O lugar onde eu tenho oportunidade para eu cantar, para eu tocar. Vou fazer isso na minha igreja. Mas não é pensar que os outros têm que aprovar o que nós fazemos. Entende? Muitas coisas se tolera na igreja, é como família. Se tolera na família, mas não está certo. O pai, para não dar um problema maior, a mãe tem uma paciência maior dentro de casa, só para não dar problema. Mas não era nem para suportar aquelas coisas. Era para mostrar que eles deveriam tomar a posição deles, como filhos, a hora que os pais falarem, eles calarem. Agora tem minha mãe aqui, ela está com mais de 80 anos, e ela sabe disso, que a gente não foi de desobedecer, mas a hora que a gente saía do prumo, o rei comia. Agora, e o sair do prumo não é nada do que os filhos hoje fazem com os pais. A burrice, a brutalidade, a falta de respeito que os filhos têm para com os pais. E eu não fazia nada disso. Ainda apanhava. Agora, o que está faltando, na verdade, nos filhos, é correção. Correção, posicionamento dos pais. Não vai fazer isso e não vai mesmo. Os filhos não gostam. Mas tem que ter posição. Mas aí vem, eles vêm aquela maneira de querer te ganhar, você já sabe. Quando o filho coça a sua cabeça, papai, você pode saber, me dá 50. A facada vai vir logo em seguida, me dá 100. Olha a carequinha dele, olha, é meu pai. Quando a filha chega na mãe, porque ela precisa ganhar a mãe, então ela não vai chegar na bruta. Aí chega boazinha, na mamãe, né? É a mamãe. Mas depois ela te dá o pedido, né? Então, tem coisas que acontecem e a gente está tentando ajudar os filhos. Mas os filhos precisam encontrar sua posição. Assim como a gente deseja que os membros da igreja encontrem sua posição. Tem irmãos que eles não gostam que chama eles para vir aqui orar. Não adianta você é crente, você tem que ir. Não tem que vir. Não tem. Se não gostam, não gostam. Outros desejam todo culto fazer aquilo. Também você breca ele. Oh, mas como é que pode? É assim que se faz. Igreja é para isso. Agora, quem é que é sujeito? Cadê a igreja? Cadê o músico? Cadê o cantor que reverencia a doutrina da igreja? Reverencia o que o pastor fala. Estou tratando disso, posicionamento. Você tem que ver, o crente não tem que achar ruim, o crente tem que entender, meu Deus, eu sei minha posição. Eu ia sempre nos encontros em Goiânia, nunca tive vontade de que me chamasse lá para pregar. Eu não sei como que as pessoas têm vontade que chamam elas para pregar, para cantar. Eu nunca tive vontade. Mas não, Deus é meu juiz, eu nunca tive vontade que me chamasse para pregar. Só porque eu era pregador? Não, eu queria ir lá ouvir. Eu quero que vocês aprendam isso. Vocês venham aqui, pelo amor de Deus, venham ouvir. Nunca vim na expectativa de pregar, de cantar. Se te der oportunidade, você canta, se não der, você é a mesma coisa. Não autocondena, não culpa os outros. Culpa a si mesmo. Cada um na sua posição. O que a gente quer é isso. Cada um na sua posição. Como trata com os filhos em casa, e os filhos são desobedientes, nós temos os membros de igreja desobedientes à doutrina. Os membros respondões, brutos. Agora, graças a Deus, eu tenho dito, o nosso ministério aqui vai muito bem.
ouvem, cantam, tocam. Não tem que haver discussão, cada um na sua posição. Um canta uma vez, outro canta outra vez, um toca uma vez. Tá? E vocês têm que combinar. Se vem aí tocar, um quer tocar, mas o outro também quer, o tempo não dá. Avisa primeiro o dirigente cântico, eu quero tocar um hino. E que toca mesmo, toca o hino, não toca nós da igreja. Certo? Você faz, eu vou cantar um hino, eu quero que você canta um hino. Não toca nós da igreja. Canta, aquilo aproxima. Tem gente que tem unção para isso. Tem uns que não tem unção, a gente tem que entender isso. Por isso eu eu quero que cada um entenda sua posição. Se não canto, eu escuto os outros cantar. Como eu gosto de escutar os outros cantar. Cantar bem. Mas um hino harmonioso faz até eu chorar. Se você cantar um hino em bolero, ó, você tem, Deus entende bolero, de valsa. Eu acho que o samba, o twist, isso daí foi inventado pelo diabo. Porque o profeta veio e falou contra o rock and roll, o twist. E outras músicas que existem, até as que foram tocadas no Titanic e que afundou, quando estava afundando, eles mudaram da música que estavam tocando para mais perto, meu Deus, de ti. Que agora sim, vamos morrer afogado. Então agora vamos cantar mais perto, meu Deus, de ti. O Titanic estava afundando. Mas enquanto o Titanic estava no seu auge, e todo mundo bem, e vinho para cá, falando vinho, aquilo é bebidas caríssimas que eles usavam naqueles dias. Enquanto está tudo bem, que lembrar mais perto, meu Deus, de ti, nada. Não, aí é o funk que manda. E eles vão e... Quem aguenta isso? Agora, as pessoas devem entender sua posição. Por favor, a igreja, estou falando de igreja, irmão Brana diz que a igreja tem que chegar a esse ponto. 240, Cristo, mistério de Deus revelado. O novo nascimento é Cristo. Então, tem hora que se você tiver problema de uma mensagem no púlpito, de uma correção do púlpito, você tem que saber que você não nasceu de novo. O nascido de novo, ele aceita aquilo, ele sorri, conserta, ele tem tempo para consertar, ele nasceu. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério. Isso é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo? Onde a revelação está perfeitamente em harmonia. E Deus expressando-a através de sua palavra pelas mesmas ações. Eu quero que vocês entendam, irmão, que a gente não deve sentir mal, não deve sentir medo. Mas conforme a pessoa que vem na frente falar, você teme por ela. Vem na frente tocar, você teme por ela. Vem na frente cantar, você, meu Deus do céu. Se eu nunca ouvi, falei, agora, vou ouvir a primeira vez. Se eu já ouvi, falei, outra vez? Por quê? As pessoas têm que entender, pelo amor de Deus, Deus nos quer no seu corpo do jeito que Ele nos fez. Tem gente que Deus deu dons para eles. Tem outros que não deu. Eu vou ficar aí preocupado que eu não tenho aquele dom de chamar muita gente, de ajuntar o povo, de orar pelos enfermos e ver paralítico andar. Então eu não tenho esse dom, eu vou ficar triste. Eu não, vou usar o que Deus me deu. Deus me deu capacidade para pregar só. Deixa eu pregar, deixa eu falar. Eu estando falando sua palavra, dentro daquilo que eu vejo que é correto. Então vou fazer. Agora, não tenho que tomar o lugar de outra pessoa. Eu tenho que tomar minha posição.
É isso que eu estou mostrando para vocês, que os filhos desobedientes em casa é igual membro de igreja desobediente na hora do culto. Você pode pregar, você prega, você fala em casa com seus filhos, talvez você não veja. Hoje eles fazem na cara dura. No meu tempo, já levava a mão na fuça. Lá no tempo da minha mãe e da minha avó, a minha bisavó então, que era carioca, e o meu bisavô português, então o português era aquela coisa calma, mas tinha uma carioca que pegava fogo do lado dele. Ninguém aguentava aquela carioca. E aquele, fala uma coisinha, menino fazia uma coisinha errada por perto, é a pior viagem. É a mesma coisa que eu estava vendo ela mexer com a boca. Velhinha, não conseguiu ver essa mensagem, mas nem o início, que ela era viva ainda lá no início, mas não conseguiu ver essa mensagem. Contudo, tinha bons ensinamentos e o povo naquele tempo era mais respeitador, os filhos respeitavam mais. Hoje a televisão tem ensinado a ser desobediente, a televisão tem ensinado as mulheres a serem prostitutas, a largar de seus maridos. Os maridos, então, que assistem novela, eles têm vontade também que as suas mulheres sejam daquela forma ou a mais, e elas nunca vão ser, e aí a sua mente se perverte também. E nós vemos perversão de toda forma. Quem está acostumado com isso não vê isso. Quem está acostumado, para eles é normal. É normal. Para eles aquilo é normal. Eles estão acostumados naquela rotina da vida diária deles. Então nós, como filhos de Deus, devemos examinar nosso lugar, nossa posição. Estou chegando lá, o que o irmão Brana diz aqui, ó. Onde a revelação está perfeitamente em harmonia e Deus expressando através da sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Se a igreja tão somente soubesse a sua posição. É a igreja a sua posição. O irmão Brana pregou, a igreja é a sua condição. Eu estou apenas te dizendo, a igreja é a sua posição. É tempo da igreja posicionar, os membros posicionar, e saber, eu tenho que estar bem no meu lugar. Adianta eu fazer uma coisa que eu estou fora do meu lugar. A Bíblia, eu quero saber se a Bíblia me quer aqui. Tem hora que eu tenho que perguntar, Senhor, o Senhor me quer no púlpito? Não é questão de eu ter quase 50 anos de ministério, não. Mas se Ele não quer eu no púlpito? Sou eu um oferecido? O Senhor me quer tocando? O Senhor me quer cantando? Mas e se Ele não me quer? Tem pessoas que não percebem erros. Tem pessoas que não percebem sua posição. E a igreja precisa perceber, cada membro desta igreja que vai no arrebatamento tem que perceber, você não tem que se ofender com o que eu falo, você tem que posicionar. Tem que escutar, então, o pastor está falando contra mim, que eu não toco bem, que eu não canto direito, e que eu estou fazendo lá na frente. Eu não estou falando contra você, estou falando contra o que você está fazendo de errado. A igreja quer você, mas submissa à palavra. O marido quer a mulher, mas submissa a ele. Cristo me quer, mas submisso a ele. Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Quando que vai ser isso? Que a igreja vai saber sua posição de igreja, de fé. Estabelecer a fé, como o William Branham estabeleceu. Se você ler as mensagens anteriores, como o irmão Branham pregou, as 70 semanas de Daniel, você lê aquela mensagem, você sai da leitura da mensagem e forma uma doutrina de 7 anos de tribulação. Irmão Branham tinha que vir a abertura dos selos para corrigir tudo aquilo. Porque não foi tão claro naquele dia, mas ele cria da forma certa.
Mas tinha que chegar o tempo certo para aquilo. Quando chegou o tempo dos selos, os selos posicionou aquilo. Você vê nas eras, na sexta era da igreja, ele vai falar sobre os 144 mil, ele diz que aquele grupo que está com palma nas mãos, que é a noiva. Mas quando abriu o selo, diz, não é a noiva. Você tem que entender isto. Eu não reprovo o William Branham. Ele estava posicionando a coisa como o Espírito Santo vai abrindo, dando luz. Você tem que seguir a luz que o Espírito Santo dá. No tempo que o irmão Branham pregou 4 selos, os 4 cavaleiros, em 20 minutos, ele repetiu o que outros pregadores pregavam, o Uriah Smith. Mas quando o Espírito Santo deu para ele a revelação, ele diz, é tão contrário, quando a coisa vem da parte de Deus, é tão contrário ao que nós pensamos. E você pensa que não tem? Tem os grandes homens lá na Alemanha, milionários, que saiu com essa doutrina de 7 anos de tribulação. E eles são os profetas do dia. Mas a Alemanha já passou faz muito tempo. Até os Estados Unidos já passou, a Inglaterra já passou, o Brasil já está passando. Eles estão preocupados com uma coisa que aquilo já passou, não é para eles mais. E eles querem semear isso para outras nações, quando nem a nação dele aceitou a mensagem de Lutero no dia. Nem a nação da Inglaterra aceitou a mensagem de Wesley, nem os Estados Unidos aceitou a mensagem do profeta. Agora a mensagem que é repetida outra vez, profetize outra vez. Temos que ter uma profecia outra vez nesse dia, que fala a mesma coisa que Branham falou, e diz aquilo que William Branham não podia dizer, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém, nem tente. Isso tinha que ser pregado, e o Brasil está ouvindo essas coisas, que o irmão Branham pregou, e o que o irmão Branham não podia pregar. O Brasil está ouvindo, mas eles não dão ouvido, não são submissos, não são sujeitos, não reverencia a palavra quando ela está no seu dia. Ele deixa ela passar, depois que passa, vai falar bem de Lutero, depois que passa, fala bem de Wesley, depois que passa do tempo, fala bem dos pentecostais, passou do tempo, fala bem de Branham, aí vai passar do tempo, aí vai falar bem da noiva, ela já foi arrebatada. Nós temos que estar preparando para isso. Posicionar, diz o profeta. A igreja tão somente souber a sua posição. Ela saberá um dia. Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Aí dará o rapto quando ela souber o que ela é. Por isso, dentro de casa, se dará uma família feliz quando souber o que o seu pai é, o que a sua mãe é, e o que é um filho. Que é para obedecer, para ouvir, não é para falar, não é para especular. É para ouvir, é para pedir. Filho é para pedir. Se não recebe, é como nós pedir a Deus. Quanta coisa que eu peço a Deus, Deus não me dá. Não é por isso que Deus é mau. Ele viu que eu não podia ter aquilo, por isso Ele não me deu. E as pessoas ficam preocupadas, os filhos chorões, se os pais não dão, os pais não amam. Amor não é isto, o amor é corretivo. Eles querem que você ama, é amar tudo que pede, dá. E como nos Estados Unidos, no tempo do irmão Branham, ele falou, tem um filho, bati o pé, eu quero um Cadillac. O pai sabia que o filho não tem juízo, vai dar um Cadillac para ele e vai morrer. Mas ele quer, vai dar para ele. Os filhos têm que encontrar a sua posição. Você tem que saber que você tem que escutar seu pai, sua mãe. Talvez os filhos são bons lá fora. Tem hora que lá fora trata bem os outros. Lá fora. Talvez tem gente que tem filhos que é assim. Até lá no patrão deles eles tratam bem, porque se não tratar bem manda embora. Né? É dinheiro, é comércio. Eles estão se vendendo. Mas os pais, eles têm que respeitar, mesmo sem ganhar nada. E ainda o pai faz o que for necessário. Deus dá para nós o que é necessário, não o que queremos, mas o que for necessário. Amém? Que esta mensagem sirva para te ajudar. Por favor, não lamente,
Não lamente da vida, não lamente dos cânticos, não lamente da sua posição, não lamente de você não ter nem oportunidade para fazer o que deve fazer. Cada um tem o seu lugar. Tem hora que tem cantor, que o lugar deles é cantar no banheiro. Vai cantar lá no banheiro. Outros cantam só dentro de casa, canta dentro de casa. Não pode nem os vizinhos escutar, porque se os vizinhos escutarem, dizem, meu Deus do céu, como é que canta desse jeito? Quem aguenta uma coisa dessa? Canta quietinho, canta para si. Aprende com Paulo, adore a Deus em espírito. Aí você vê, ninguém gosta de eu cantar, então eu vou ficar triste. Não, então eu vou cantar em espírito. Aí Deus gosta. Sua posição, cante em espírito. Entenda a sua posição. O melhor que você faz e cantar no espírito, não é falando, não, cantar no espírito é assim, ó. Somente funciona. É seu espírito que funciona. Deus forte, ajuda seu povo, Senhor. Abençoa cada um de nós que temos recebido sua palavra. Eu quero encontrar o meu lugar, minha posição, neste lugar que prego, que anuncio esta palavra. Se não é meu lugar, então eu tenho que encontrar meu lugar. Meus irmãos têm que encontrar seus lugares, na música, no cântico. Os diáconos encontrar seu lugar, saber com amor, com dedicação, diaconizar. E a igreja saber respeitar o que os diáconos fazem, a autoridade que eles têm, dentro daquela parte amorosa que eles fazem. Em nome do Senhor Jesus, conceda-nos a tua bênção. Ajuda-nos a posicionar na mensagem, na doutrina, como a igreja poderia posicionar nesse dia, Senhor. Se não cresce que o Cordeiro saiu do trono, que o novo nome é Brana, como que vai posicionar? Foi o que o seu profeta pregou quando ele estava para sair da terra, em 1963, quando o Senhor revelou a palavra para ele. Ainda disse para ele não dizer para os outros a terceira puxada. E agora já estamos pregando isso porque o Senhor tem dito a João, vai e toma o livro da mão daquele que recebeu o livro na sua mão aqui na terra. Toma o livro da mão do anjo forte. Coma este livro e profetize a povos, reis, nações e línguas. É o que estamos procurando fazer para ajudar sua igreja, seu povo. Ajuda-nos nesta posição. Da igreja posicionada nos selos, no novo nome. Como alguém pode esperar arrebatamento, Senhor, se não tem novo nome? Abraão teve novo nome antes de Isaac nascer. Nós temos que ter novo nome antes do Senhor vir. Antes do Isaac aparecer para nós, para o arrebatamento, nós temos que ter um novo nome. E aqui está a mensagem do novo nome, que o Senhor abriu toda a revelação nos dias da voz do sétimo anjo. Continua nos orientando, em nome do Senhor Jesus, que cada irmão, cada irmã, por toda parte, no Brasil, no mundo, na África, em Portugal, nos Estados Unidos, onde eles estiverem me ouvindo, que eles possam tomar esta palavra e tomar a sua posição e aquietar naquele lugar que o Senhor talvez quer nós mais quieto do que falando, mais quieto do que cantando, mais quieto do que tocando. Ó Deus, ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do sétimo anjo. Aquela espada é a espada do Rei Celestial. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós
mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.